operação da captura e da troca de prisioneiros, ou sequestro, como quiserem chamar, ela deixou claramente o seguinte, que tinha a ditadura queria passar a ideia de que eles tinham vencido e não tinha como ter resistência. Se mostrou o fato de todos os rádios e televisões repetidamente terem que falar, ler aquele manifesto que tinha um impacto muito grande, etc. Quer dizer, a população tomar conhecimento na troca de prisioneiros, o mundo inteiro impressionado com aquilo ali. Quer dizer, e então isso foi uma derrota para eles e mostrou que tinha uma resistência muito maior do que a que eles admitiam. E isso fez também com que eles parassem e pensassem que eles tinham de ter um esquema muito mais forte, muito mais profissional, com muito mais recurso, com muito mais pessoal para enfrentar o que vinha. E foi o que eles fizeram quando começaram a implantar os DOI-CODE generalizadamente, entende? Quer dizer, eles já vinham fazendo o terrorismo de Estado, a tortura, o assassinato, eles já vinham fazendo isso, mas eles levaram isso a uma escala muito grande, eles foram por tudo ou nada, onde aparentemente eles foram vitoriosos, porque eles conseguiram derrotar a resistência armada, a morte do Marighella, pouco tempo depois, simbolicamente isso, a morte do Toledo, simbolicamente também isso, a morte do Lamarca também, simbolicamente é isso, mas ao mesmo tempo, a ditadura não conseguiu se estabilizar, era o oba-oba do Brasil que vai para frente, etc. e tal, mas isso, pouco tempo depois, em 74, eles sofreram uma derrota monumental nas eleições controladas por eles, eleições para o Senado, entende? Quer dizer, então, mostrava o seguinte, que o povo estava calado, mas não estava satisfeito, entende? Então era um processo, eu sempre digo, tivemos 3 ditaduras. A primeira ditadura, uma ditadura que queria ser disfarçada de democracia, não era. A segunda, uma ditadura terrorista de Estado aberta, e a terceira, uma ditadura já nas cordas, que não sabia mais o que fazer, entende? E o povo encontrou formas de tudo que é jeito de derrotar as 3 ditaduras. A primeira foi derrotada, basicamente, em 68, pelas manifestações estudantis, pelos movimentos de massas também, as manifestações grevistas, as manifestações operárias, etc. Quer dizer, pela formação da Frente Ampla, tudo isso ela foi derrotada ali, ficou claro que aquilo ali não segurava mais. A segunda foi derrotada em 74, quando o povo mostrou que estava calado, mas não estava satisfeito, e a outra foi derrotada ali no processo da anistia depois das diretas, entende? Quer dizer, então o povo, de uma forma ou de outra, encontrou as formas em condições dificílimas, dramáticas, complicadíssimas, encontrou formas e caminhos para derrotar as 3 ditaduras, que no fundo eram a mesma. Ditadura que não queria aceitar que tivesse democracia e inclusão social no Brasil. Ainda sobre o sequestro do embaixador americano, Franklin, há quem diga que foi um gol de placa, mas dentro de uma visão política, de uma estratégia errada. Você assinaria embaixo dessa observação? Isso aí, eu acho que, exatamente, eu acho que do ponto de vista do momento foi uma vitória espetacular. Do ponto de vista da derrubada da ditadura, o que fez? Isso aí foi uma estratégia que isolou um setor extremamente combativo, corajoso, revolucionário que tinha, isolou do resto da população. A população ficou sem as suas lideranças e debaixo de uma política de terror de Estado, porque a gente tem que entender que eles partiam com tudo, prendiam, torturavam, matavam familiares, era uma coisa... Então, eles conseguiram se recuperar. É o seguinte, eles ganharam o que seria a segunda fase, só que eles... O que acontece? As forças democráticas, etc., se reorganizaram, entenderam que tinham perdido. Foi um processo difícil, fazer autocrítica, como se dizia naquela época, era complicado porque você dizia, pô, vou fazer autocrítica, eu não estou traindo meus companheiros que morreram porque eu estou voltando atrás, mas aos poucos as pessoas foram entendendo que não, o teu compromisso com os teus companheiros, entendeu? Não era persistir nos mesmos erros que todos nós tínhamos cometido, era a gente ser capaz de encontrar força, organização, estratégia para derrubar a ditadura, vencer, para mudar o ambiente geral do país. Então eu acho que isso foi amadurecendo. Eu, por exemplo, depois do sequestro, eu saí, fui para Cuba, treinei guerrilha em Cuba um ano, voltei e ia entrar para o Brasil. Ao entrar no Brasil, eu fiquei no Chile um tempo e ia entrar para o Brasil, mas não consegui entrar para o Brasil porque as coisas não funcionavam no Brasil, entende? Então foi ficando aquela complicação aí, a direção do MR8 e os principais quadros, militantes, etc., saíram do Brasil e chegaram à conclusão que não tinha como continuar com a questão da luta armada, porque ali estava derrotado, não foi pouco depois da morte do Lamarca, inclusive. Quer dizer, então se discutiu no Chile e se fez autocrítica daquilo e de o que é que nós temos que fazer agora?
voltar a nos conectar com o movimento de massas, o movimento sindical, o movimento das oposições sindicais, as comunidades eclesiais de base, os estudantes, coisas camponesas que tivessem, ou seja, fazer o trabalho de formiguinha e reorganizar. Então, primeiro, era o trabalho, a luta heróica, logo depois do AI-5. E agora passou a ser o trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha foi decisivo. Eu retornei clandestinamente para o Brasil, no comecinho de 73, antes do golpe militar no Chile. Fui clandestinamente para São Paulo, reorganizar esse trabalho. Em 73, as condições de clandestinidade eram muito mais duras, difíceis, do que antes. Antes eu tive clandestinidade na época do movimento estudantil, era uma semi-clandestinidade. Depois do AI-5, eu já vivi clandestino. Mas era uma clandestinidade que você ainda estava aprendendo a ser clandestino e a ditadura ainda estava aprendendo a ser de terrorista aberto. Era uma coisa... Já quando eu volto para São Paulo, não. Era... Quem tinha saído do Brasil e voltava era torturado e morto. Naquele momento, a prisão significaria morte. Então eu volto para o Brasil, era uma prisão muito difícil. Eu fiquei num apartamento em São Paulo, ali no Bexiga, na casa de um casal que foi fantástico comigo, 1 ano. Eu só saía de noite, depois que escurecia, fazia meus encontros, minhas reuniões com um grupo muito selecionado. Eu não tinha contato com muita gente. Se juntasse tudo, eu devia ter contato naquela época com 15 pessoas no máximo, 12 pessoas por aí. Na verdade, eu ia, então, por exemplo, pessoal que está trabalhando em São Bernardo, como é que a gente organiza? Eu não ia reunir com o pessoal que estava trabalhando, eu reunia com o pessoal que está trabalhando no movimento estudantil, eu reunia com... Então era uma coisa assim, quer dizer, e também grupos que vinham de outras organizações que também estavam fazendo processo de autocrítica e estavam querendo conversar. Então era um processo muito... Então, eu vou dizer, foi uma clandestinidade, eu vivi numa solidão monumental, embora eu tive o apoio, entende, do Zé Carlos e da Papoula, foi uma coisa fantástica, são 2 pessoas. Então, eu vivi... Olha, eu me lembro que de noite eu ouvi um barulho de camburão, aquelas Ford 100, né, que tinha, né? Eu ouvia aquele negócio, eu sabia, e eu aprendi a não ter sentimento, não passar nada, não olhar por lados. São coisas que eu tenho até hoje, você sabe, por exemplo. Eu entro num restaurante, eu dou uma olhada, mas não é nada consciente. Eu dou uma olhada, assim, geral, para saber. Então, às vezes, eu vejo um cara que eu não quero encontrar, não entro num restaurante. Mas eu adquiri um hábito... A altura não ajuda a clandestinidade. Não, era um tremendo problema, Eu não podia ser clandestino no Rio, ademais, porque eu era muito mais conhecido no Rio. Qual é a tua altura, exatamente? Eu estou diminuindo, agora estou com 1,91, já tive 1,94, mas com o tempo a força da gravidade vai te abaixando um pouco, mas era um problema. Então eu tive 1 ano e pouco, eu saí, depois em 74, e fui ao exterior para trazer mais companheiros da direção, de tudo isso, para coisa... Você vê que na vida também é sorte, né? A sorte, eu digo que ajuda o bom goleiro, mas precisa ter sorte. Eu saí, quando eu estou voltando para o Brasil, e eu tinha dado uma respirada de 2 meses no exterior, para mim era uma coisa impressionante, porque eu levei 13, 14 meses, onde eu não tinha vida. Era só isso que eu estou falando, uma coisa... Eu aí volto, quando eu estou voltando, eu recebo um aviso, eu ia voltar pela Argentina, clandestinamente, depois entrava pela fronteira terrestre e tal, eu recebo um aviso, espera na Argentina. Tinha caído o compartimento onde eu morava. Entende? Você vê, eu tive a sorte de que ele caiu quando eu estava fora. Caiu porque uma pessoa que foi presa achou que eu poderia estar lá, entende? Quer dizer, e ela tinha razão, mas isso deixa para lá, já aconteceu. E volto, 2 meses depois, comecinho de 77, e fico no Brasil, onde fiquei na clandestinidade em São Paulo, mas já era uma clandestinidade muito mais leve, muito mais tranquila, porque o Brasil, embora fosse uma ditadura, a ditadura estava na defensiva. Entende? E um movimento de massas, um crescimento, aí está vindo, logo está vindo São Bernardo, está vindo o movimento operário, logo depois vem a luta pela anistia. É um processo, tem aquela mudança, eu sempre uso a música do Belchior, como nossos pais, que o Belchior, que é a música de 76, ele diz que eles venceram, o sinal está fechado para nós que somos jovens. E ele, em seguida, na música, ele diz o seguinte: eu não vou voltar para o sertão, porque eu sinto vindo no tempo o cheiro de uma nova estação. Era exatamente isso que foi esse período, a minha volta, foi o período de um cheiro de uma nova estação.